Desventure Camp é melhor que Dama Total? Gente, eu tava tão ansioso pra poder falar sobre isso. Eu tava tão... Aí, eu assisti essa nova temporada que lançou de Desventure Camp e eu definitivamente amei. E eu queria muito trazer isso pro canal, porque me abriu um debate na minha cabeça. Eu queria aqui falar pra vocês se Desventure Camp é melhor ou Dama Total. Alguém perguntou isso pra mim? Não, mas é meu canal, então eu vou falar sobre. E pra fazer esse raciocínio aqui funcionar, eu dividi em 3 tópicos e é isso que vamos avaliar nesse vídeo. Que primeiro são os personagens, a trama e a forma que ela se desenvolve. E querendo ou não, esses 3 tópicos ajudam a sustentar se uma história ela é boa ou não. Então eu coloquei Dama Total e Desventure Camp lado a lado e julguei esses pontos deles. E nesse vídeo a gente vai descobrir definitivamente qual é o melhor dos dois. Lembrando que é a minha opinião e o que eu observei. Você pode ter um ponto de vista diferente, tá tudo bem. Sinta-se totalmente à vontade para deixar a sua opinião aí nos comentários, mas lembre-se de manter o respeito. Agora que já dispensamos as apresentações, vamos pro vídeo. Não, pera. Antes de tudo, deixa um like aí, me ajuda um pouquinho, cara. Garota, pessoa, humano, extraterrestre. Deixa o like no canal, se inscreva. Like no canal? Like no vídeo, se inscreva, curte e compartilha. E agora sim, vamos pro vídeo. Eu acho que a diferença mais perceptível de uma série para outra é de cara a diversidade de personagens. Quando eu comecei a assistir, eu vi assim a foto promocional deles, o trailer, a abertura, e eu percebi que tinha uma diferença logo de cara, que era uma personagem idosa e uma personagem criança. Eu nunca vi outra fanmade de Dama Total fazer isso antes. Sempre é a mesma fórmula com adolescentes, igual ao Dama Total. No Dama Total, a fórmula é mais simples. É focada apenas no cotidiano de adolescentes em um reality show. Isso não necessariamente faz uma das tramas ser ruins. Eu acho que os dois sabem muito bem como administrar esse formato que eles adotaram ao decorrer da série. Porque enquanto em Dama Total a gente tem algo mais fantasioso e até mais puxado para o público infantil, é comum que a gente veja uma gama de personagens que se prendem bastante em si mesmos. Como assim? Vocês vão me perguntar aqui agora. Eu acho que todo mundo que conheça Dama Total sabe que todos os personagens são estereótipos caricatos dos adolescentes de cada época. Em Ilha de Desafios, por exemplo, a gente vê vários personagens como a gótica diferentona, a abelha rainha e até um bad boy. E justamente por causa desses estereótipos, os personagens raramente eles se tornam melhor do que eles são. Se eles fogem desse estereótipo, eles se tornam ruins. Vou até citar aqui um exemplo, pra vocês verem que eu não estou ficando maluco. A própria Gwen de Ilha dos Desafios, que é uma caricatura perfeita de uma garota diferentona, Ramona Flowers. Na 5ª temporada, quando ela foge desse estereótipo, ela é uma personagem totalmente dependente, diferente do que estávamos acostumados. E isso traz uma imensa estranheza. Entende o que eu tô dizendo, gente? Eles são criados para um padrão específico e mudanças radicais trazem uma rejeição por parte do público e fica estranho pra trama. Mas não necessariamente eles fazem isso de uma forma totalmente errada, porque a gente tem outros casos que a gente pode ver isso, esse desenvolvimento que foge do estereótipo, sendo feito de uma melhor forma. Mas a gente não pode negar que Dama Total cria personagens que estão pra sempre presos em seus estereótipos. Agora, voltando pra Desventure Camp, as coisas funcionam de uma forma diferente. Embora sim, a gente tenha personagens estereotipados, a maioria deles são criados de uma forma até que mais humana e independente, eu diria. Todos eles têm seus momentos de fragilidade, têm as suas histórias aprofundadas e são controversos. E isso que me pega bastante. Algo que não ocorre em Desventure Camp é a divisão clara e óbvia de vilões e heróis. Ninguém ali é totalmente vilão e ninguém ali é totalmente do bem. Todos são jogadores e têm suas facetas e camadas, e vai de cada um como interpretá-los. Como, por exemplo, a própria Ellie, que é lida como vilã, nada mais é do que uma jogadora com atitudes que se assemelham a uma pessoa real. E quando questionada por uma das suas supostas heroínas da trama, ela diz: "Ora, você também não faria o mesmo em últimas circunstâncias?" E a outra personagem dá a entender que sim. Isso aqui torna tudo mais vivo e causa uma conexão com quem tá assistindo. Entende onde eu quero chegar? A humanidade nas atitudes dos personagens tornam eles bem mais diversos e muito mais interessantes para a obra. Porque todos eles se tornam abertos mais para uma perspectiva humana, sabe?
Eles podem ter atitudes boas ou ruins, porque eles não têm esse segmento, esse roteiro pronto de ser um vilão, um herói pra sempre. Eles não estão presos a nenhum estereótipo. Eu acho que a trama das duas séries é até que bem fácil de entender e elas andam bem lado a lado. Mas tem uma coisa que separa. Eu vou falar disso mais pra frente. Por enquanto, vamos focar nas apresentações. Eu acho que até a segunda temporada, Dama Total faz jus ao que ele é pra ser. Um reality show com adolescentes e blá 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 blá. E eles executam isso até que muito bem, com muita excelência, até a segunda temporada. Não que fique ruim a partir da terceira, mas é uma mudança que fica desconexo com a proposta. Eu acho que a primeira temporada de Dama Total tem uma magia que eu não vou saber explicar pra vocês, mas é uma experiência tão única e incrível, tanto carinho nos diálogos, episódios, desafios, então era literalmente como férias de verão. Agora indo pra outras temporadas, ixi, aí é avião, ilha radioativa, ilha que explode, ilha dos dinossauros, vira algo muito... Eu não vou saber explicar, mas compara o segundo episódio de Ilha de Desafios com qualquer outro primeiro episódio de outra temporada. Eles perderam bastante nesse conceito. Mas vamos focar no que todas elas, ou a grande maioria, têm em comum, que são adolescentes tirando férias em reality show. Todas as temporadas têm o mesmo ritmo. Duas equipes se formam, os episódios vão acontecendo, os personagens vão saindo, até que as equipes se tornam apenas uma, e aí vai chegando perto da final, que aí sim ocorre um grande desafio que elege o vencedor da temporada. E em Desventuring Camp não é tão diferente. A primeira temporada é basicamente uma ilha de desafios não tão mortal, tirando o fato de que eles não têm alojamento, comida e dependem de desafios para conquistar as coisas. E o motivo disso eu digo mais pra frente, mas no geral é a mesma coisa. Eu acho que a diferença mais notável nas duas apresentações é que Desventuring Camp tem uma história bem mais sinistra por trás dos acampamentos, como abates ilegais, um fugitivo na ilha e até outros detalhes que deixam a obra muito mais recheadas e até que meio sombria. Fora que os personagens de Desventuring Camp, eles parecem ter mais consciência de que é um jogo de sobrevivência do que os adolescentes de Dama Total. Todo mundo sabe que aquele lugar seria paz e amor sem a Heather, gente, pelo amor de Deus. Mas a gente não pode jogar toda aquela culpa em Dama Total, porque eles não têm essa liberdade toda pra fazer o que eles quiserem, igual o de Desventuring Camp. Eles sim são um personagem mais independente, então eles podem fazer o que eles quiserem. Já Dama Total tem todo mais um processo, mais uma burocracia, sabe? Então até que não dá pra culpar tanto eles nesse aspecto. Mas não podemos negar que enquanto em Dama Total eles basicamente tiram férias de verão, em Desventuring Camp eles têm mais sangue nos olhos. Vocês concordam comigo? Agora chegou na minha parte favorita, que eu tava muito ansioso pra falar. Vocês já ouviram aquele famoso ditado que diz que males que vêm para bem? Se você já ouviu isso ou não, tanto faz, mas esse ditado descreve exatamente o que fez Desventuring Camp se sobressair sobre Dama Total. Mas vamos contextualizar aqui. Anteriormente, bem antes desse relançamento que tá acontecendo da primeira temporada de Desventuring Camp, ele se chamava Dama Total Aventura. A fanmade teve um bom destaque na época, mas vocês acham realmente que os executivos de Dama Total olharam e pensaram: nossa, que legal, uma fanmade da nossa série com o nosso nome, fazendo sucesso? Não, meus queridos, existe algo chamado direitos autorais e eles realmente funcionam na vida real. A equipe de Dama Total entrou em contato com a equipe de Desventuring Camp e falou assim o seguinte: ou você tira a sua fanmade do ar, ou você fica sem fanmade e sem canal. Aí você decide também se você quer levar um processo ou não. Então eles tiveram que acabar com a fanmade. Mas em seguida ela foi totalmente reimaginada e relançada. E foi naquele momento em que Dama Total e Desventuring Camp se tornaram distintos um do outro. Pra quem não sabe ou tá chegando no fandom agora, mas Dama Total não é uma ideia totalmente original. E muito menos uma inspiração do BBB. Dama Total, na verdade, ele é inspirado num reality show chamado Survival, que faz um enorme sucesso no Canadá. Aliás, eu falei sobre isso e muito mais no vídeo de curiosidade sobre Dama Total. Dá uma passada lá, mas só depois de acabar de assistir esse vídeo aqui, hein? Agora voltando, como o Dama Total era inspirado nesse reality, Desventuring Camp também, de uma certa forma, é inspirado nele.
E depois de todo aquele bafafá e lance com direitos autorais, Desventure Camp se desprendeu totalmente de Dama Total e criou sua própria atmosfera e seu jeito de levar as coisas, se aproximando muito mais do survival do que do Dama Total em si. Então essa foi a virada de chave. Essa distância obrigatória acabou fazendo Desventure Camp deixar de ser apenas uma fanmade e criar-se originalmente. Então, enquanto Dama Total pega toda a história de survival e contam do jeito deles, como se fosse uma paródia, e tornam aquilo algo muito mais cômico, e particularmente eu até que acho que isso que dá o charme e deixa ele sendo tão único, Desventure Camp deixa esse charme de lado e pega muito mais a fundo no que realmente é o survival. Pra quem nunca viu uma temporada, survival é basicamente o Dama Total, sabe? São pessoas de todas as idades acima de 18 anos que vão pra uma ilha desértica e lá eles têm que montar os próprios alojamentos, correr atrás da própria comida e ainda lidar com desafios e fazer estratégias no meio dessa bagunça toda. E isso te lembra algo de Desventure Camp? Sim, exatamente, Desventure Camp. Eles conseguiram ir bem mais a fundo e explorar mais a alma de survival do que o Dama Total. Eu acho até que a narrativa de Dama Total é algo bem menos amarrado. Dama Total, ele não possui uma ordem de acontecimentos tão consistente. Então eles apelam pro cômico e isso acaba tornando um roteiro raso. Mas eu não acho que isso seja culpa deles. Ou talvez seja, tendo em vista que eles escreveram Ilha de Desafios e Turnê Mundial. Mas quando o foco da série volta ao público infanto-juvenil, é até esperado que isso aconteça. Olhando pro lado de Desventure Camp, a história se divide em tantos núcleos, porque todos os personagens, sem exceção alguma, eles têm um tempo de tela, eles fazem alianças, eles têm seus conflitos e amigos, e isso torna a obra bem mais rica em detalhes do que Dama Total, que vira e mexe, esquece diversas amizades e joga personagens no lixo. Na fanmade é bem ao contrário, os personagens têm motivos para votarem em quem eles querem votar, tem manipulação, eles não esquecem seus laços, eles continuam com as alianças e traçam estratégias. Eles buscam muito mais por um roteiro inteligente do que Dama Total, que basicamente segue uma linha tênue de menininha mais elimina menininha boa e fica careca no final. E isso, querendo ou não, faz Desventure Camp ter um roteiro tão consistente e amarrado que deixa Dama Total no chinelo. Porque enquanto Dama Total busca por um roteiro mais cômico e engraçado, Desventure Camp preza mais por um roteiro fixo e mais sólido. Mas afinal, quem é melhor dos dois? Essa é uma batalha difícil, mas se analisarmos de uma forma mais profunda e se buscarmos por algo mais sólido, Desventure Camp é a nossa resposta. Mas não, Dama Total não fica tão assim pra trás, porque os personagens são perfeitos e carismáticos, mesmo que não possam fugir dos seus estereótipos. Os absurdos que ocorrem nas temporadas me tiram risadas que Desventure Camp jamais poderia. Então, basicamente, é mais uma questão de ponto de vista e do que você está procurando no momento. Os dois têm seus acertos e seus erros, mesmo vindo de uma mesma fonte. Eles têm as suas individualidades até que bem postas, que no final das contas, torna as duas séries dignas de sua maratona.